Olá! A Comissão de Segurança Pública daqui da Câmara aprovou um projeto que enquadra os crimes contra o patrimônio histórico e cultural brasileiros como dano qualificado. Isso significa que a pena passaria para detenção de 1 a 3 anos, além da multa. Eu converso agora com o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, que relatou a proposta na comissão. Olá, deputado, muito bem-vindo. Satisfação toda minha. De quanto é a pena hoje em dia? Hoje a pena prevista é de 1 a 6 meses. Então, nós identificamos uma falha na legislação brasileira atual, na legislação penal, e isso servia de estímulo, ou não tinha capacidade ou potencial de desestimular infratores ou criminosos na continuidade da prática desse crime, que tem causado prejuízos enormes, não somente à cultura, mas à memória artística brasileira, a memória cultural, e a gente precisa entender que isso faz parte da cultura brasileira, manter as tradições, manter os valores, isso faz parte da nossa história. Não é à toa que vários países do mundo, eles têm legislações muito firmes, muito severas para indivíduos que destroem a arte. A depender do tipo de arte, do tipo de peça ou do tipo de quadro, são danos irreparáveis. Veja que às vezes você tem uma destruição em determinado item histórico e é preciso toda uma equipe multidisciplinar, toda uma investigação, toda uma perícia, todo um trabalho. Isso demanda custo, demanda tempo, demanda energia, trabalho especializado, muitas vezes um trabalho que não detém essa mão de obra qualificada no Brasil. Então termina que o Estado, ou o município, ou mesmo a União, termina gastando muito mais até para contratar especialistas de fora para tentar visar a recuperar aquele item perdido e às vezes nem se consegue mais recuperar aquele item devido ao tamanho do estrago que é provocado. O autor, que é o deputado Rodrigo Valadares, né, ele se inspirou nesses casos que estão havendo na Europa de pessoas que, em nome do meio ambiente, elas vão lá e jogam uma sopa ou alguma coisa em quadros muito importantes? Perfeito. Dentre as possíveis fontes de ideias de consulta para se elaborar esse projeto de lei, de fato, foi algumas ações que têm ocorrido na Itália, especialmente provocadas por ambientalistas ou ditos protetores dos animais, ou de direitos humanos difusos. Isso tem provocado também assim, uma questão que tem levado, inclusive, à repetição de atos como esse para outros países do mundo, a exemplo do Brasil, que até então não é comum, não é muito comum a gente ver atos de ambientalistas destruindo obras de arte. Aqui já houve algum? Assim, são muito pontuais esses casos. A gente tem, não através de ambientalistas, mas a gente tem uma mistura muito grande de organizações que normalmente visam protestar, né? E junta o MST, junta movimentos pró-aborto. Então, normalmente é assim, porque é uma mistura de organizações que visam a protestar e utilizam como bandeira, pano de fundo, a questão do meio ambiente. Então, o Brasil não tem hoje, especificamente, essa recorrência de atos de vandalismo que gerem, obviamente, danos tão suntuosos. Mas então, na medida seria um projeto preventivo. Preventivo, né? Considerando que a gente tem ampliado essa questão do extremismo no Brasil, a polarização política tem se dado de uma forma muito intensa no país. Então isso também tem, de uma forma ou de outra, incentivado discursos muito fortes, muito contundentes, e isso também tem e pode estar levando a ações de depredação do patrimônio público e privado. Assim como nós vimos, por exemplo, nos Black Blocs no passado. Não vamos esquecer da atuação daquele grupo que não tinha um fim voltado para a questão ambiental, mas destruiu obras, destruiu patrimônio público e privado. Então a gente precisa realmente ter uma... E também no 8 de janeiro, né, que entraram tivemos nos 3 poderes. Isso, tivemos neste episódio em específico de depredação ao patrimônio público. E aí eu digo e repito, nós condenamos a forma como isso foi tratado. Politizaram essa questão. Eu discordo das penas que foram aplicadas para esses indivíduos que participaram, direto ou indiretamente, desses atos de depredação. Então, a gente não pode confundir
depredação do patrimônio público ou privado com terrorismo, né, tentativa de golpe, tentativa de danificar a democracia. Então, eu acho que eu tenho um posicionamento muito diferente do que veio ou que foi aplicado a esse caso específico. Dano ao patrimônio é dano ao patrimônio, tem que ser tratado com isso. E o Rodrigo Valadares foi muito feliz. Mas entraria nesse projeto, né, deputado? Porque houve um quadro que foi furado lá no Palácio do Planalto e houve a bailarina que foi jogada no chão. A bailarina do Brecheret que foi jogada no chão, entre outros casos, né? Perfeito. Como eu disse, todos os casos de dano ao patrimônio, que sejam eles relacionados à cultura brasileira ou de uma região específica, elas deverão ser enquadradas nesse mesmo escopo. Agora, é preciso haver sempre, por parte do magistrado, a análise em concreto, analisando as circunstâncias que levaram à prática desse delito. E o ponto-chave desse projeto é direcionar o quê? Uma vez essas pessoas sendo indiciadas e criminalizadas por esse ato de vandalismo, de depredação do patrimônio artístico e cultural, será atribuída a ela uma multa. Hoje no Brasil nós não temos nenhum mecanismo legal, institucional, que faça com que essas pessoas sejam punidas, além do aspecto penal, e não há o ressarcimento por parte dessas pessoas aos danos provocados. Então, por isso que o projeto previu, inclusive, que aquelas pessoas eventualmente condenadas pela prática do dano a patrimônio, e sendo condenadas efetivamente, esse recurso será destinado para o Fundo Penitenciário, que é o órgão adequado para gerir todo esse recurso e que será, obviamente, destinado para a manutenção, preservação, recuperação desses itens eventualmente destruídos. O senhor acredita que o projeto passará no plenário, porque ele vai passar em duas comissões agora, mas não são comissões de mérito, que o projeto passará sem dificuldades no plenário? Olha, eu acredito que haverá debates, é normal. Eu desconheço qualquer projeto apresentado aqui na Câmara ou no Senado que não sofra, eventualmente, adaptações, melhorias. Há ainda complementos que poderão ser feitos no projeto, mas sim tirar a essência do projeto. Acho que a grande essência do projeto é você estabelecer um recurso para que a gente possa rever ou reverter aquele dano causado e para servir de desestímulo para que as pessoas cometam atos contra a humanidade, contra institutos culturais. Veja que, por exemplo, Israel, o Egito e outros tantos países ali situados no Oriente, você tem ali uma preocupação intensa, inclusive não só no sentido de punir ou criar punições, mas no sentido também de educar as pessoas no entorno daquele local, onde se tem sítios arqueológicos, onde se tem ali valores patrimoniais, muitas vezes imensuráveis, na tentativa também não só de você usar esse recurso para rever aquele dano, para, de alguma maneira, consertar aquele dano. Mas é previsto também a possibilidade desse recurso também servir para a capacitação e orientação de pessoas que vão orientar, que vão instruir a importância e a finalidade daquele projeto cultural, daquela obra para aquela cidade, para aquela localidade. Então ele não tem só um fim punitivo, né, ou só arrecadatório, que alguns podem dizer, não, é mais uma fonte de renda para o Estado, para poder, obviamente, suprir demandas que o Estado não consegue suportar. Mas ele também prevê esse aspecto de você também investir esse recurso, não somente para caráter de punitivo, mas também de você ter um caráter preventivo, educativo nessas ações. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, que foi relator do projeto que enquadra os crimes contra o patrimônio histórico e cultural brasileiros como dano qualificado. A proposta, que prevê prisão para os condenados pelo crime, já passou em uma comissão daqui da Câmara e segue agora para outras duas. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até mais.